Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Mais uma vez quero agradecer a manifestação e cumprimentos e perguntas e enfim, tudo aquilo que vocês vão manifestando e dando esse feedback para a gente. Eu tenho a pretensão não de trazer algo novo, mas de uma maneira assim, talvez um tanto simples, um colóquio em que as pessoas possam entender aquilo que nós estávamos falando. Você dá sentido àquilo que você está vivendo, você dá sentido. Veja bem que é importante isso. Lógico que a ciência, ela vai colocar alguns parâmetros, isso vai nos ajudar a nos posicionar, a crescer e assim por diante, lógico. Mas o importante é que você dê sentido àquilo que você está vivenciando. Então, esse procurar sentido, nós estamos fazendo juntos. Pegamos aqui, pegamos ali, a ideia de um autor, a ideia de um outro autor, mas o importante é que nós possamos fortalecer as nossas decisões. Porque uma vez que a vida é feita de escolha, nós queremos escolher. E vamos escolher várias vezes durante o dia, não importa isso. O importante é que nós não tenhamos medo de repensarmos a nossa existência. Isso é fundamental. Aquilo que eu já falava logo no início dos nossos encontros, quando eu falava da ideia de Platão. Porque Platão, ele vivia no mundo das ideias, né? E ele dizia muito claro, não é feio a pessoa mudar de ideia, não. O que é feio é uma pessoa não ter ideia para mudar. Bom, eu vejo que isso é fundamental. Então, a riqueza de gerar de maneira tão dinâmica a sua existência, entrando cada vez mais de maneira dinâmica. Eu falo dinâmica porque não pode ser estática, nós não queremos resolver de uma maneira... chegamos ao encontro, solucionamos, não. De maneira dinâmica, vamos buscando. Porque tudo que é estático parece que você já resolveu. Isso perde o gosto pela existência. A própria ciência também vai avançando cada vez mais na busca do desconhecido. E tem essa coragem de dizer, olha, antigamente era essa a maneira, a conduta de se fazer isso, fazer aquilo. Agora a gente já mudou. Eu acho bonito isso. Então nós estamos crescendo, amadurecendo e assim por diante. Bem, hoje nós queremos falar sobre ansiedade. Ansiedade, eu diria que é algo tão natural e normal, todos nós temos, né? Quem que não é ansioso? Mas o problema é quando ela se torna uma doença, né? Aí é que a coisa complica. Então eu diria, mais uma vez, ser ansioso, eu penso que todos nós o somos, então não vamos fugir disso. Agora, o problema é quando a ansiedade se tornou já um problema super aguçado. Aí a coisa já começa a complicar. Por exemplo, uma ansiedade generalizada, uma fobia social, um pânico, fobias como a claustrofobia, agorafobia, ou então o transtorno do estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo. Então tem vários transtornos que a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa diante da situação. É muito triste você estar diante de uma realidade e não saber lidar com ela. E parece-me que, sem critério de julgamento, as pessoas não estão conseguindo lidar com a frustração. É interessante isso, né? Nós desejamos muito e como os nossos desejos não são realizados, eles acabam gerando frustrações. E as frustrações acabam provocando um certo ódio dentro da gente, né? E esse ódio faz você destruir, lógico. E a destruição gera o quê? Culpa. E a culpa vai gerar, lógico, você vai ter que reparar isso que você fez. E a reparação pode ser uma anulação de si mesmo. Isso é muito triste. Então vejam bem, a ansiedade se caracteriza por apreensão, medo, desconforto diante de situações corriqueiras. Então, de repente, eu tenho uma situação corriqueira, mas aquilo não está sendo corriqueiro para mim. Eu estou me perdendo com aquilo. Aquilo é exacerbado, quer dizer, de repente uma coisa tão simples, um desconforto tão pequeno, mas que eu estou colocando tanta ênfase, tanta ansiedade, que aquilo está me deixando doente. De repente a pessoa
não consegue lidar com algumas situações, né? Então a coisa fica assim de maneira desproporcional. Então torna a dizer, todos nós somos ansiosos, mas aquela pessoa que não consegue lidar com certas situações que poderiam ser tão simples, tão fácil, ela acaba complicando. Outro dia eu estava conversando com um amigo médico e ele estava me dizendo uma coisa que eu gostei demais. Ele dizia de um conselho que a mãe dele deu a ele há muito tempo atrás, e uma pessoa que era um conselheiro na vila. Todo mundo procurava ele para ter conselho, né? Vamos lá, porque o conselho dele é muito bom. Então o que ele fazia? Ele ouvia. Só que ele era surdo. E você sabe o que ele falava no final? Você está complicando demais. Vê se você procura não dá muita ênfase, você está complicando demais isso. É isso aí, a gente complica demais. Só que tem pessoas que são ansiosas porque já gerou uma patologia dentro de si. Então, lógico, elas precisam de tratamento. Não só um tratamento psiquiátrico, mas também um tratamento psicoterapêutico, né? Alguém que o ouça, alguém que a ouça e também possa trabalhar algumas questões que elas não são verdadeiras. Elas são fruto de um aparelho psíquico contingente que está transbordando e que não está dando conta de certas situações, né? Então, essa situação pode trazer situações físicas, como palpitações, dor no peito e assim por diante. Veja quais são os aspectos psicológicos que a situação pode trazer. Olha, pessoas com ansiedade tendem a apresentar sensações como dificuldade de concentração, excitabilidade. A pessoa acaba sendo uma pessoa excitada o tempo todo em todas as situações. Ela acaba tendo uma hiperatividade, excesso de medo ou de agitação, pensamentos de catástrofe, preocupação exagerada, isolamento social, dificuldade de esquecer o que a aflige, insônia, falta de confiança diante de momentos que fujam do previsto e a falta de estabilidade emocional quando algo foge do que aquilo que foi planejado. Então, de repente, eu planejei uma coisa e de repente deu totalmente contra. E daí? A gente tem que administrar isso, né? E de repente, a pessoa, como ela está de maneira exacerbada, colocando muita situação ali, ela acaba ficando demais ansiosa. Por isso que a gente diz assim, que as pessoas que têm excesso de ansiedade, ela tem medo do futuro. Ou melhor dizendo, as pessoas que têm medo do futuro têm excesso de ansiedade. Elas não conseguem viver o presente. No programa passado, na nossa reflexão passada, a gente falava muito disso, né? De pessoas que estão muito mais presas no futuro do que no presente. E só existe esse momento, não existe o futuro. E nem existe mais o passado já acabou. E o futuro vai acontecer? Não sabemos. Diante da situação que estamos vivendo agora, não sabemos se vamos ter futuro. Mas o presente nós temos. E esse presente deve ser escolhido, deve ser pensado, refletido, mas com muita cautela, com pessoas que nos ajudem a pensar, a refletir e assim por diante. Então, portanto, vejam que esses aspectos psicológicos, eles acabam perturbando por demais a pessoa, né? E lógico, quando você está perturbado psiquicamente, o que acaba acontecendo? O físico vai sofrer as consequências, com certeza. Veja bem, aumento da pressão sanguínea, palpitações, aceleração dos batimentos cardíacos, forte dor no peito, sudorese, falta de ar, ondas de calor, tremores, calafrios, dor do estômago, diarreia, musculatura tensa, sensação de desmaio. Esses e outros que podem trazer um mal-estar muito grande, né? A gente poderia pensar assim, a grosso modo, olha, se você quer saber se você está vivendo ansiedade, como eu estava dizendo, mais uma vez repito, todos nós temos ansiedade. Isso é uma coisa normal. Agora, o problema é o grau
de acentuação sobre você. Quer dizer, como que você está deixando que isso aconteça. Então, se você está super preocupado com alguma situação e com medo daquilo que nem sabe se vai acontecer, o que acaba gerando? Você fica com ânsia de vômito, você tem falta de ar, você tem fadiga ao acordar. Por exemplo, tem gente que não consegue dormir bem porque tem insônia, levanta pela manhã, é como se tivesse, com uma força de expressão, parece que passou um caminhão em cima da pessoa. Então, não foi um sono repousante, tranquilo, ela não está preparada para enfrentar a realidade, ela está numa fadiga, portanto, tanto psíquica, e que isso vai para o corpo também, não tem a menor dúvida que ela vai sofrer, né? Com certeza. Aí tem dores musculares, como a gente já falou, nervosismo, pernas inquietas, né? Tem gente que não para um pouquinho com a perna, né? Tem aquela síndrome das pernas inquietas e assim por diante, é um sintoma. Dificuldades de manter concentração, preocupação exagerada com as coisas, medo constante, sensação de pensamento negativo o tempo todo, que nada vai dar certo, ela não consegue, ela vai sair, por exemplo, para procurar emprego, ela fala, não vou conseguir emprego. Ela está tão ansiosa, ela já vai falida para o campo de batalha, né? Ela já se deixa vencer pela situação de desespero. Ela não vai confiante. Lógico, a gente tem que sair, colocar os pés no chão, principalmente por causa do desemprego, agora nesse momento que estamos vivendo, mas seja lá como for, acreditar sempre, dá sentido. Lembrem-se de que quando eu falei do Viktor Frankl, ele contra toda a esperança, contra toda a falta de sentido, ele dava sentido. 5 anos num campo de concentração. Vocês podem imaginar o que é viver num campo de concentração 5 anos. Sofrimento, falta de tudo, verdadeiramente falta de tudo. Mas ele se manteve com a cabeça boa. É isso que é fundamental, é a cabeça, a maneira com que você pensa, com que você reflete, com que você enfrenta, o olhar que você tem para as coisas. Isso é fundamental. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, ela não consegue organizar os pensamentos, ela tem dificuldade em conviver com pessoas lentas. Tem pessoas que é muito lenta. E aí você, não, vamos, pelo amor de Deus. Espera um pouquinho, né? Nós não somos donos da verdade. E às vezes a gente tem essa dificuldade de achar que aquela pessoa é uma lesma, né? Não sei o quê. E usa aquelas expressões, se deixar 2 tartarugas, ela deixa escapar as 2 e tudo mais. Sabe? Começa a ficar nessa agitação, você percebe que essa pessoa está em sintoma. E aquilo, se não for cuidado, vai agravar. E vai agravar muito. Preocupação exagerada, mesmo com as coisas simples, aquilo que eu já falava agora há pouco, né? De repente você, das coisas cotidianas, coisas simples, você coloca uma coisa assim insustentável. Isso faz você sofrer. E com isso vai ter o quê? Um aumento da perda de apetite, né? E esses sintomas, eles sinalizam que você precisa procurar ajuda profissional. Isso não tem a menor dúvida. Então, se você que está nos ouvindo e vendo, para pensar. Torno a dizer, eu quero repetir mais uma vez, mesmo sendo repetitivo, todos nós temos ansiedade, todos nós temos dificuldade. Fica tranquilo. Agora, se a coisa é exacerbada demais, então não coloque sujeira debaixo do tapete. Vai buscar ajuda, por favor. Porque senão você vive de uma aparência e acha que está tudo normal. E esse achismo é muito mal. Nós precisamos de um olhar do outro. Por isso que nós temos vários profissionais. Nós não nos bastamos a uma realidade única. O olhar que a gente tem. Desculpa um exemplo muito simples. Para você saber se você tem algum problema nos dentes, se você tem uma cárie, você tem que ir lá e abrir a boca para o dentista olhar. Isso é importante. Ou senão você vai deixar chegar uma cárie de um certo ponto que você não vai conseguir salvar o dente mais. Vai ter que extraí-lo. Então, de repente, você não está tendo uma saúde
bucal. E assim a saúde bucal, ela envolve todo tipo de saúde também. Você tem que ter uma saúde psíquica, porque por incrível que pareça, uma falta de saúde bucal vai prejudicar teu estômago, vai te dar mau hálito, vai te dar dor de cabeça e de uma série de situações que podem gerar um grande mal-estar para você. Veja que a coisa fica, é como uma bola de neve, ela vai crescendo e quando você vê, você não dá conta da realidade. Então, de uma maneira muito simples, sem criar situações exageradas, mas buscar e pensar e refletir. Se aquilo repete mais de 6 meses e depois tem reincidiva, quer dizer, volta novamente, então fica atento, né? Fica atento e procura justamente alguém que possa te ajudar. Veja bem um pouquinho. Vamos ver um outro sintoma do ansioso. Ele antecipa a normalidade, um perigo ou uma situação iminentemente que vai acontecer. De repente, você não sabe nem se vai acontecer, você já cria uma situação. Ah não, mas isso aí vai ser pior. Agora você imagina o que vai ser, o caos que está acontecendo, milhões de pessoas sem emprego, agora nós vamos ficar sem, não vai ter comida, o supermercado não vai ter comida, as pessoas vão lá no supermercado, estocam tudo que tem, exageram, uma coisa atropelada, isso faz um nossa. E aliás, todos nós temos um pouquinho disso, né? Porque se você vai lá no supermercado, você fala, bem, acho que é melhor comprar um pacote a mais de arroz, comprar um pouquinho mais de... Então, isso já começa a ser um sintoma. Lógico, tem algumas coisas que chamam-se prudência, mas tem certas coisas que, além dessa realidade, vão gerar uma patologia tão grande em você que você vai gerar não só uma situação psíquica, como nós já falávamos, mas vai para o soma, vai para o corpo e você irá viver situações totalmente desesperadoras e é terrível. Então a terapia no momento desse é imprescindível. Nós não podemos prescindir, quer dizer, é imprescindível, é importante a gente poder falar, poder externar. Lembrem-se que a psicanálise, o Freud tem uma técnica chamada a livre associação de ideias. O que significa isso? A pessoa vai lá e ela fala, ela vai falando, parece que está desconectada, mas não está, porque a fala, ela está representando na consciência a fala, quem sabe vai se unir uma representação coisa lá do inconsciente. E quando você menos espera, inconscientemente você muda a sua maneira de ser e agir. Eu estou falando porque gosto muito da psicanálise e vejo que muitas pessoas mudam a sua maneira de olhar a realidade porque começam a compreender algumas coisas que estavam em branco dentro dela. Alguns espaços que estavam, parece que de maneira vazia, insignificante dentro delas. E quando elas começaram a falar, houve uma cura. Como talvez diz o Lacan, quando você não fala, você não existe. Quando você deixa de falar, você faz sintomas. Tem muita gente fechada, retraída, fala, conversa, vai falando. E parece que quando essa fala liga-se à representação, né, a esse afeto, veja se você consegue entender, toda representação está ligada a um afeto. Seja a representação coisa do inconsciente, seja uma representação palavra do consciente. Então, toda a representação está ligada ao afeto. O afeto é um quantum, quer dizer, uma quantidade de energia que você dispensa para essa representação. Quando você não sabe o que você está sentindo, você, por exemplo, está ansioso, você está com medo de uma situação, você fica numa angústia, você fica se culpando, você fica doente, você fica fóbico, você fica com medo de agorafobia, você fica com medo de ir na praça, de convivência com as pessoas, você não aceita, você começa a fazer reclusão social, não aceita ir na comunidade, me dá tudo pânico, tudo isso é fruto da situação que você está vivendo, está faltando representação. Aquilo que você está sentindo não tem palavras para exprimir. E quando você começa a falar, pode ser que represente. Aí a casa, aí o quanto de energia, quer dizer, a quantidade de energia que você está dispensando, ela acaba sendo menor.
aí você não fica exausto. Porque, percebam bem, uma pessoa que fica com medo do futuro, ela gasta uma energia tão desnecessária e tão grande que quando realmente acontecer o futuro, ela não tem energia mais para enfrentar a realidade. Ela afunda, ela acaba ficando doente. Percebem a realidade? Quantas pessoas sofrem só com o pensamento? O pensamento de insegurança, de ciúme, de inveja. E de repente você gastou uma energia que, quando você precisa da energia vital para enfrentar a realidade, porque vai exigir de você, a realidade está aí para ser vivida. E de repente você não tem energia mais, porque você gastou muita energia emocional para uma realidade que nem existiu e nem vai existir, mas é fruto do pensamento. Mas para isso a gente precisa de uma boa terapia, precisamos às vezes até de um bom psiquiatra. Então não temos que ter medo. Então, mais uma vez eu repito, ansiedade é normal para todos, mas se ela ficou exacerbada, se os probleminhas cotidianos, se as pequenas dificuldades estão gerando em você um certo desconforto, está tirando você da zona de conforto, está tirando você de uma situação justamente de normalidade, está na hora de você procurar um profissional. Que nós sejamos felizes e busquemos constantemente a ajuda, porque estamos aqui para nos relacionarmos. E na medida com que a gente se relaciona, a gente vai libertando muitas das nossas dificuldades. Agora, nunca se esqueçam, o verdadeiro relacionamento, a verdadeira interação só se dá na integridade. Se você está dividido, se você está desfacelado, com medo da realidade, se você vê as coisas de maneira totalmente errada, você não vai interagir com ninguém, muito menos com você. Você não consegue interagir nem consigo, nem com os outros, e a sua vida acaba passando em brancas nuvens, você acaba sendo infeliz. Então vamos procurar ser felizes e procurar nos relacionarmos e procurar trabalharmos, procurando dar sentido a tudo aquilo que fazemos. E hoje, lógico, procurando dar sentido à nossa ansiedade. Até mais.